Será que a nossa percepção de mundo tem a ver com a nossa cultura? E aí, Tati, o que que você acha? Não só tem a ver, como está profundamente ligado, Lívia. Conta pra nós. Nós somos seres culturais, né, a gente vive, a gente cresce, a gente nasce envolvidos pela cultura. Cultura vem do verbo cultuar. Então, o que que é a cultura? Cultura não é a gente no uso mais comum, a gente entende a cultura como as expressões artísticas, históricas, mas a cultura é mais do que isso. A cultura tem a ver com o que é cultuado ao longo do tempo, com o que é cultuado, com o que é aceito, e aquilo vai se repetindo de uma maneira que vai entrando na nossa concepção de mundo. Então, a maneira que nós vemos o mundo, as nossas referências, o que nós temos como certo e errado, é profundamente afetado pela nossa cultura. E é interessante observar, porque a cultura ela não é rígida, né, a Uhum. cultura ela, com sorte, ela se transforma, à medida que nós pensamos, que nós sentimos, nós também vamos desenvolvendo a necessidade de transformação. Então sim, Lia, a gente é afetado pela cultura, né, a cultura entra, ela está dentro da gente, o nosso olhar transforma a cultura também. Então, é como se fosse uma interseção, né, tem muito em comum aí. E aí, eu fico pensando aqui, como é que há um rompimento disso? Então, por exemplo, quando que uma cultura dá um salto e a gente cria toda uma nova percepção de mundo para uma nova geração? Como que isso acontece? É um processo difícil, né, um processo lento e realmente um processo que vai acontecendo à medida em que permitimos sentir e vivenciar uma certa inquietude, né, porque a quando a gente estuda Freud, Freud ele fala da cultura como uma força que organiza as relações, que organiza o viver, mas também como uma força que reprime, né. Então, a cultura, ela tem esses 2 vários lados, na verdade, né. O lado que promove esse espaço de expressão de pensamento e de maneira de viver, de modo de vida, mas ela também vai criando uma rede que ampara e que segura, de certa forma, as expressões que destoam muito do sentido da comunidade. Uhum. Então, eh, a gente fica um pouco nessa relação ambivalente com a cultura, porque a cultura no sentido dela normatizar, ela vai igualar um jeito de ser, ela vai inibir uma individualidade, mas a cultura também, ela não vai só soterrar o desejo humano. Então, através dessa necessidade de expressão individual, a gente vai percebendo movimentos que vão tomando forma à medida que aquilo que eu me identifico com uma maneira que não é exatamente a maneira que todo mundo está vivendo ali. E quando a gente observa a história, Lívia, isso é muito vivo, né, o movimento de desenvolvimento do homem, ele é marcado por etapas que a gente consegue distinguir, né, uma maneira de funcionar em um certo momento da vida, depois um outro momento da vida. O que promove isso tem muito a ver com essa necessidade do ser humano se sentir mais inteiro na sua maneira de viver. Então esses rompimentos, eles vêm normalmente com inquietudes, com lutas, né, com uma necessidade de expressão, de uma expressão que não se aquieta na normatividade. Então é um processo que leva um certo tempo. E é tão interessante se a gente olhar, você falando aí um pouco, me ocorreu aqui algumas situações. A situação das mulheres mesmo, né, ao longo de toda a história. A situação, por exemplo, da questão do racismo, né, um dia, havia uma escravidão no mundo,
Hoje racismo é crime inafiançável. Sim. E eu fico aqui me questionando, e aí eu tenho mais uma pergunta, por exemplo, quando esses movimentos nascem, geralmente eles contagiam todo mundo e isso cresce? Ou às vezes eles são focos isolados? Ele cresce à medida que existe um espaço, né, um espaço em que as pessoas realmente vão aderindo. Uhum. Porque no sentido que eu disse do cultuar, né, a gente vai cultuar o que faz sentido pra gente. Então esses movimentos de transformação, eles tomam força à medida que eles captam uma certa inconformidade individual. Quando a gente pensa assim, né, historicamente, lá atrás, na época ainda da Idade Média, dos feudos, num momento de muita repressão individual, com a cultura era muito pautada pelos ensinamentos e pelos dogmas da Igreja Católica. Olha há quanto tempo atrás, né, já pensou o tanto que era difícil romper isso? O que que foi acontecendo? Foi a humanidade foi passando por uma repressão muito grande. Não se podia cultuar nenhum tipo de prazer, tudo era pecado, era visto com maus olhos até a questão do comércio, de se ganhar dinheiro. Chega uma hora que esse movimento de libertação vai ficando muito difícil de ser reprimido. Então vai se aderindo a um movimento, uma força contrária. Uhum. Não dá para falar exatamente, Lívia, se foi aqui ou se foi ali. Aquilo vai fazendo sentido para as pessoas. E aí a gente pensa num rompimento, por exemplo, né, que eu estou te falando lá atrás, que veio o Renascimento. O Renascimento foi quando o homem percebeu que fazia sentido ele se colocar como um centro do mundo. Né, ele pensar assim: "Não, existe um Deus, não é o Deus não deixou de ser valorizado e cultuado", mas foi um movimento que permitiu que o homem tivesse mais uma ligação mais direta com os seus desejos, Uhum. sem tanta culpa. Então, quando isso vem, faz sentido para mim, faz sentido para você, faz sentido para todo mundo, aquilo ali vai transformando a maneira do homem viver no seu dia a dia. Então, é difícil da gente falar quando que acontece, né, a gente fica atenta a esses movimentos. Você falou, por exemplo, das mulheres, do racismo, hoje tendo um movimento muito grande também em relação à maneira de se relacionar, né, os casais, se é uma relação aberta, se é uma relação fechada, tem muita coisa acontecendo que diz respeito a esse olhar para o mundo, né. Eu vou desejando que o mundo seja diferente, então eu vou olhar para o mundo de uma maneira também, talvez mais flexível, porque sem flexibilidade eu não desejo nenhuma mudança e eu não permito nenhuma mudança. Isso é inquietante, né, é algo que vem e eu percebo principalmente os adolescentes têm muito isso, né, a hora que vão entrando nesse momento do desenvolvimento, eles querem romper com padrões, né. E você acredita que esse movimento dos adolescentes é o movimento que geralmente seria, assim, a terra fecunda para as mudanças acontecerem? A adolescência, eh, tá dentro dela ali essa inquietude, né, e uma inquietude que com certeza, em um ambiente mais repressor, ela vai encontrar menos vazão para a expressão, né, vai ter mais repressão, então aquilo ali vai ser mais difícil de ser, da expressão dessa inquietude acontecer. Mas existe no mundo, né, hoje em dia, a gente falando da nossa contemporaneidade, uma transformação que é regida muito por essa dinâmica dos adolescentes, né. O que antes a gente via que era só uma coisa dos adolescentes, Uhum. talvez não é só assim, né, que é essa pressa, esse aqui e agora, esse jeito de viver mais focado no presente, essa urgência. Então não sei se isso se resume só à adolescência hoje em dia, talvez uma coisa que existe mais um jeito de ser, de viver, uma
expressa uma necessidade de um prazer, uma dificuldade de tolerar o desagrado, a frustração, que não parou só na adolescência. Tati, fazendo nosso encaminhamento aqui para o encerramento, o que que você deixa para o nosso público, para as pessoas que estão aqui na sala com a gente, sobre essa autopercepção? Eu acho que é sempre interessante a gente ter esse olhar curioso para não só para o que está no mundo como um certo e o errado, né, mas como o que eu sinto, como a minha história tem a ver com os meus julgamentos de certo e errado, né, como é que isso é um movimento que tem espaço para transformação. Porque senão, Lívia, a gente já está falando de uma sociedade que ainda enxergaria as mulheres como boas apenas se fossem do lar, né, do lar, ali, boas mães, boas mulheres. É um pensamento que hoje é difícil da gente pensar como sendo único, né. Não que não seja também uma possibilidade, mas isso diz muito respeito a quem eu sou como pessoa, a minha essência, se aquilo faz sentido para mim ou não. Porque senão eu crio uma maneira de viver muito conflituosa, internamente muito conflituosa, né. Quando eu vejo o mundo nesses padrões de certo e errado, né, o certo é o que é ditado por um outro, o certo é o que vem como uma exigência do externo. Se eu não me encaixo nesse padrão, eu posso ter uma vida muito sofrida, né. Então pensar em flexibilizar primeiro esse espaço interno, se eu não me encaixo exatamente no que eu entendo que é o desejado ou o normativo. Quando eu tenho esse espaço para flexibilizar essa maneira de ser, provavelmente eu vou buscar também um jeito de ser no mundo que se encaixe também comigo, né. Então é uma troca. O espaço para a gente ser e viver no mundo, ele não está pronto. Ele demanda esse movimento de ajuste, né, de eu ver o que que faz sentido, aonde, como, com quem, mas para eu conseguir construir esse espaço, sem ser um espaço exatamente prontinho, "é aqui que eu tenho que me encaixar", eu tenho que me conhecer, eu tenho que saber o que que faz sentido para mim. Porque se eu não me conheço, eu vou tentar me encaixar em um lugarzinho muito pronto, muito adequado, e que talvez, se não for essa a minha medida, eu vou me submeter a uma forma de viver com muito sofrimento, com muita angústia. É isso, gente. E se você quiser saber mais, comenta aqui para nós o que que você está achando, coloca suas dúvidas, que na nossa próxima edição nós teremos a maior alegria em trazer para vocês. Tchau, Tati. Obrigada, pessoal. Tchau. Tchau, tudo de bom.